Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cogumelo na Mão, Dinheiro no Bolso. Eu sou o Cristiano. Nesse programa aqui eu mostro para vocês como que é possível faturar então mais de R$ 5.000 todos os meses cultivando cogumelos comestíveis. Então seja como uma renda extra ou mesmo então tendo a possibilidade de viver no cultivo de cogumelos. Nesse episódio aqui a gente vai estar falando sobre iluminação. Talvez você já tenha ouvido falar que iluminação é bobagem, que é coisa simples. Não vou dizer que não é uma coisa complicada, realmente não é. Porém, a gente deve prestar bastante atenção porque vai fazer muita diferença. Então, nesse episódio, a gente vai ver como proceder, principalmente em relação à iluminação, para o cultivo de algumas variedades, principalmente o shimeji e o eringue. Outros episódios eu posso estar fazendo para outras espécies, se for o caso. Mas então, para não ficar muito longo, eu vou estar apresentando alguns artigos científicos, o que eles mostram e o que a gente pode perceber com todos os resultados que a gente tem sobre cultivar cogumelos e iluminação que eles vão necessitar. Então, antes de iniciar sobre iluminação, deixa eu fazer um parênteses aqui e explicar o que talvez muitos acabam pensando, muito do que se tem. Talvez muitos pensem, quando a gente fala de iluminação, cogumelos, já se pensa aquelas lâmpadas de crescimento, as grow lamps, ou existem várias lâmpadas para crescimento que muitas pessoas fazem uso dessas lâmpadas para crescer algumas plantinhas aí proibidas aí dentro de casa, as plantinhas indoor. Também existe isso, mas se a gente for até um pouco mais afim aí na parte da agricultura, a gente tem, por exemplo, agora nos últimos anos, começou-se a produzir bastante lúpulo aqui no Brasil. Bastante em relação ao que se tinha produzindo aqui nos últimos 5 anos, por exemplo. E por que não se produzia lúpulo aqui no Brasil? Tá? Lúpulo, só lembrando, é uma flor, né? É utilizada a flor do lúpulo, no caso, para a fabricação de cerveja. Então ela dá aquele amargor, dá um sabor na cerveja. E aí, além disso, ela vai estar preservando melhor a cerveja. Tá? Tanto que foi por causa disso que ela acabou sendo utilizada há muitos anos atrás, porque eles viam que com a utilização do lúpulo, a cerveja ela conseguia se manter por muito mais tempo. Acredito que hoje não seria problema a questão da conservação, porém o sabor do lúpulo ele faz muita diferença na cerveja. Então, o problema é que o lúpulo é só comprado, até então era apenas comprado na forma desidratada em outros países, principalmente Alemanha, Estados Unidos, e era comprado sempre de lotes anteriores, ou seja, ele vinha desidratado, porém ele já tinha pelo menos aí 1 ano. Então, por que não produzir aqui no Brasil? Qual que eram os principais problemas? Os principais problemas era que o tempo de iluminação em outros países, principalmente Alemanha e Estados Unidos, devido à localização geográfica, né, no planeta, eles acabam recebendo muito mais luz no período do verão, que é exatamente nesse período em que a planta, né, do lúpulo ela deveria estar recebendo muito mais iluminação. Então, o que se fez para tentar combater tudo isso? Pegou-se e começou a se utilizar, a fazer a plantação do lúpulo, né, claro, a céu aberto. E à noite você coloca lâmpadas. Então você coloca lâmpadas que favorecem, que mimetizam, ou seja, tenta simular ou pelo menos dar as condições que em outros países a gente tem por causa da iluminação. Então com isso se começou a ter uma produção muito maior aqui no Brasil, no lúpulo, do que se tinha até então. Então isso foi o fator chave então que favoreceu o cultivo de lúpulo aqui no Brasil. Então vejam como que a iluminação ela tem uma forte influência tanto para as árvores, para vários seres no caso, então para a produção ela pode ser muito favorável. Para cogumelos a gente vai ter que entrar um pouco mais a fundo, por quê? Porque os cogumelos não são plantas, né? Cogumelos são fungos. Então, fungos eles têm necessidades muito diferentes das árvores. Elas não vão realizar, por exemplo, a fotossíntese. Então, a gente precisa entender qual tipo de luz, quanto de luz vai fazer com que os nossos cogumelos eles consigam produzir mais e se vai ter influência ou se não vai ter. Porque vai ter muitas variáveis que podem fazer com que algum tipo de luz seja melhor, a ausência de luz seja melhor. Então, tem muitas condições que podem fazer com que a nossa produção de cogumelos ela seja alterada
por conta da iluminação. Quando nós falamos de iluminação, existem diversas variáveis dentro delas, então eu vou estar aqui me apegando às principais três delas, que vão ser o fluxo luminoso, lux, que seria então fluxo luminoso por metro quadrado, e também a temperatura de cor. Então vamos lá, vamos tentar entender essa temperatura de cor, entender o que a gente consegue visualizar das luzes. A luz que a gente percebe nada mais é do que são radiações eletromagnéticas. Então você já deve ter visto uma imagem que demonstra então radiações maiores até radiações então de comprimento de ondas menores. As comprimentos de ondas maiores, então elas vão ser, por exemplo, uma onda via rádio, né, uma onda de rádio. Podemos ter as micro-ondas, podemos então depois ter a infravermelho. Depois nós temos então as cores, ou seja, um espectro visível que nós conseguimos identificar, que vai lá desde o vermelho até violeta, que é o caso do arco-íris, né? Essas cores seriam o nosso espectro visível. E depois disso, passando do violeta, a gente já começa a entrar em outras cores que nós não identificamos, ou então seja um espectro que não é mais visível para nós, que começa a pegar o VA, o VB, o VC, depois a gente pega raio-x, pegamos raio gama, então tudo isso a gente não consegue mais visualizar. Então dentro dessa faixa, desse range de frequência, então de radiação eletromagnética, a gente tem uma certa faixa que nós conseguimos identificar, visualizar, que seria o espectro visível. Então que vai da cor vermelha até a cor violeta. Então quando que passa dessa faixa de frequência, então da violeta, por exemplo, que a gente entra em UVA, UVB e UVC, elas começam também a ser um pouco mais danosas, um pouco perigosas para nós, dependendo. Por exemplo, quando chega na UVC, que seria uma ultravioleta germicida, então também que ela é conhecida por germicida, ela pode danificar então as células, danificar a questão genética, e se a pessoa fica muito exposta, por exemplo, a raios solares, que tem UVC, cerca de 2%, a maior parte é UVA ou UVB, ela pode então estar causando o câncer, por exemplo, câncer de pele, essas doenças. A gente pega um pouco mais além disso, então a gente encontra raio-x, então a gente consegue perceber que também é muito perigoso. Depois disso tem os raios gama, que são ainda mais perigosos. Então, dependendo o tamanho da frequência, ela pode ser prejudicial ou não para nós. Falando então sobre lumens, então, muitas vezes vocês podem encontrar lâmpadas que tem a sigla LM ao final, então para a gente identificar quantos lumens tem essa lâmpada. Então o fluxo luminoso é dado como lumens, a unidade medida em lumens. O que significa isso? É a quantidade de radiação emitida por uma certa luz. Então quando a gente fala radiação, não pense em simplesmente radiação que vai ser prejudicial, não, todo tipo de lâmpada vai emitir uma certa radiação. Agora, dependendo do tamanho da lâmpada, dependendo de várias questões que eu vou estar abordando mais adiante, ela pode estar tendo maior ou menor radiação. Por exemplo, se você pegar uma lâmpada, aquelas de pisca-pisca de Natal, e comparar com uma lâmpada de 100 watts, a lâmpada de 100 watts vai ter um fluxo luminoso muito maior. Então, quando nós comparamos ainda tipos de lâmpadas, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que se usava muito antigamente, para uma lâmpada de LED, que é mais utilizada, que vocês devem estar utilizando nesse momento, então a gente consegue um comparativo. Então, os fornecedores, os fabricantes, eles fazem um comparativo. Por exemplo, enquanto que uma lâmpada de 100 watts, ela incandescente, ela tem X lumens, uma lâmpada de LED, para ter exatamente a mesma quantidade de fluxo luminoso, ou seja, de lumens, ela vai precisar de apenas 10 watts. Então, ou seja, uma lâmpada de 100 watts, incandescente, ela vai iluminar a mesma coisa de uma lâmpada de LED de 10 watts. Então, é apenas um comparativo em relação ao fluxo luminoso. Então, tem muito a ver com a radiação que essas duas lâmpadas elas estão emitindo. A questão toda é que, para lâmpadas incandescentes e também para lâmpadas fluorescentes, que foram aquelas que deram sequência das incandescentes, depois das fluorescentes a gente migrou para LED, mas então entre fluorescente e incandescente, a gente pode falar em fluxo luminoso, ter uma noção de fluxo luminoso somente pela potência que elas têm. Por exemplo, uma lâmpada de 60 watts incandescente tem um menor fluxo luminoso que uma de 80 watts, que tem um menor fluxo luminoso de 100 watts.
As fluorescentes, mesma coisa. Uma lâmpada fluorescente de 15 watts, ela vai ter menos fluxo luminoso do que uma de 20, que vai ter menos de uma de 30, e assim vai. Agora, de LED é meio complicado, porque por mais que dê uma mesma coloração, aumento da potência também vai elevar o fluxo luminoso, as oscilações de cor, que eu vou estar falando em temperatura de cor, mas a diferente coloração da luz que ela emite, se for uma lâmpada de LED azul, uma lâmpada de LED vermelha, uma lâmpada de LED verde, ela vai poder sofrer alterações no fluxo luminoso de acordo com a cor. Então, para isso, além da potência, para cada tipo de cor, então em específico, aí a gente ainda vai precisar levar em consideração o tipo de cor. Que aí, quando nós falamos sobre cores de LED, a gente vai tratar então sobre temperatura de cor. E o que é temperatura de cor? Temperatura de cor é outra medida, então, para identificarmos a coloração que essa lâmpada está emitindo. Então, como é dado em temperatura, então, temperatura nós temos diversas unidades de medida, então é utilizado como padrão a medida Kelvin. Então, como é que funciona? Lembra que eu falei sobre espectro visível? Então, que vai lá da coloração vermelha até a violeta? A mesma coisa é utilizada então para a temperatura de cor. Para essa faixa de cor, então, é utilizado numerações dados em Kelvin. Quando for comprar uma lâmpada, vocês podem procurar lá sobre a temperatura da cor, que vocês vão ter lá algum certo número com o finalzinho K, que é Kelvin. Então, luzes mais avermelhadas, então lembrando lá a nossa faixa, luzes mais vermelhas, seriam então uma temperatura de cor mais baixa. Conforme vai chegando a violeta, são uma temperatura de cor mais alta. Então, quando nós falamos em temperaturas de 1000, 2000 kelvins, nós estamos falando de uma coloração então muito mais avermelhada. Enquanto que quando falamos de 6000, seria uma lâmpada muito mais de escritório, uma lâmpada branca, mais fria. Então, quando nós falamos de lâmpadas então mais da cor violeta, aí já tratamos sobre 10, 12 mil kelvins. Então, dependendo a numeração da temperatura, então conforme aumenta a temperatura, isso pode ficar até um pouco estranho, mas conforme aumenta a temperatura, ou seja, dos 1000, 1500 lá que seria a coloração vermelha, e vai para 12.000, então que seria a cor violeta, então do vermelho ao violeta, quanto mais alta essa temperatura, mais fria ela se torna. Pode parecer até um pouco confuso, mas é exatamente isso que se trata. Por isso que temperaturas mais quentes, então seria locais até mais aconchegantes, então cores, aquelas cores mais amareladas, um pouco mais alaranjadas, enquanto que temperaturas mais frias, então se tornam locais um pouco mais, se tornam até melhores então para trabalho, escritórios, enfim, tem várias coisas que podem se utilizar essas temperaturas mais altas. E por fim, então, nós temos lux, que é uma unidade então de fluxo luminoso por metro quadrado. Então falamos sobre lumens, então essa luminosidade, digamos assim, essa quantidade de lumens, esse fluxo luminoso, a gente divide ele por metro quadrado. Por quê? Porque é diferente de pegar uma sala de 10 metros quadrados e colocar uma lâmpada de 100 watts, e ela consegue iluminar muito bem, e pegar agora então um galpão de 200 metros quadrados e colocar uma lâmpada de 100 watts. Não vai iluminar quase nada. Por quê? O fluxo luminoso é exatamente o mesmo, ou seja, a lâmpada é exatamente a mesma, não mudou nada. A temperatura da cor não mudou nada. Agora, a medida de lux, que seria a quantidade de lumens dividido por metro quadrado, aumentou drasticamente, que foi de 10 para 200 metros quadrados. Então, aumentou 20 vezes isso e, com certeza, então, a luminosidade lá nesse local vai ser muito diferente, assim, entre esses locais vão ser muito diferentes por questão, então, do fluxo luminoso dividido pela área do local onde está essa lâmpada. Pois bem, até agora, então, comentei sobre conceitos lá da física, radiações, falei sobre variáveis da iluminação, então seria uma área bastante utilizada também pela arquitetura. E qual que é o benefício disso tudo para os cogumelos? A questão é que, como que as plantas elas conseguem se desenvolver, elas têm esse fototropismo, ou seja, uma atividade alterada, digamos assim, por causa da iluminação, a mesma coisa acontece com cogumelos. Claro que não é exatamente a mesma coisa, porém também tem efeitos, então isso é muito importante. E a gente precisa saber, se quando a gente está pensando em entrar em um negócio,
a gente precisa saber tudo que a gente pode fazer que seja fácil de ser controlado, né? Algo que seja um estralo de dedo a gente já consegue fazer e ao mesmo tempo a gente consiga colher uns resultados muito maiores. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer, não, isso não funciona, é tudo a mesma coisa, não vai ter... A gente tem que começar a ler. Então, por isso que eu vou estar trazendo aqui diversos artigos científicos para mostrar o que isso importa. E depois, então, vou estar falando sobre, a minha opinião, a interpretação minha que eu faço com tudo isso, para como é que a gente pode fazer isso, então, no nosso cultivo de cogumelos. Mas antes de entrarmos em iluminação artificial, a gente precisa entender sobre a iluminação natural, que é, por exemplo, a luz do sol. Afinal, na natureza, os cogumelos eles se desenvolvem naturalmente tendo a iluminação do sol. Então, por que a gente vai querer fazer iluminação artificial se a própria luz do sol ela já seria suficiente? A questão é que muitos locais onde são produzidos os cogumelos são em locais fechados e que não vai ter a iluminação do sol. Então, mas é importante a gente saber que a iluminação, então a luz natural do sol, ela já emite todo esse espectro visível que nós temos e algumas coisas a mais. Por exemplo, ela vai emitir, a luz do sol ela emite UVA, UVB, tanto que é por isso que é utilizado então protetores solares, porque UVA, UVB e depois tem UVC. Essa UVC, que corresponde mais ou menos a cerca de 2% do que o sol emite, então, que é um percentual muito menor, ele também é conhecido como uma luz germicida. Tanto que se vocês forem pesquisar, existem lâmpadas germicidas, então que simulam, que emitem esse tipo de luz, que pode ser utilizado para filtragem de água, então porque ela vai eliminar fungos, então como é germicida, ela vai eliminar fungos, bactérias, vai eliminar vários tipos inclusive é prejudicial até mesmo para nós, né? Então por isso que como é que ela pode fazer algumas alterações genéticas. Isso pode desenvolver um câncer de pele, então ela consegue destruir vários tipos de vida somente com essa lâmpada, com essa luz. Então, se nós pensarmos nessa questão que a UVC ela é germicida e fungicida, então a gente começa a perceber, então quer dizer que cogumelos vão morrer se pegar diretamente sol direto. Então, a iluminação do sol direta sobre os cogumelos vai ser prejudicial, pela lógica. Afinal, se ela é fungicida e cogumelos são fungos, então ela vai eliminar os tipos de fungo. Então a gente precisa entender que, primeiro, ela não vai eliminar 100% de vida. Caso contrário, o planeta Terra seria ele seria estéril, coisa que não é. Outra coisa é que, se vocês forem, não sei se quem lembrar aí já viu alguma matéria, na época da pandemia, que estava o auge da pandemia, foi utilizado por diversas empresas aéreas lâmpadas germicidas para favorecer então uma limpeza muito mais rápida de dentro dos aviões. Então as pessoas elas embarcavam no avião, saíam, nesse momento que o avião estava vazio, ia lá os trabalhadores, eles passavam uma máquina que tinha várias lâmpadas UVC, germicidas, e eliminavam também vírus, né, que era o vírus transmissor então do coronavírus. Então do Covid, né? Também é uma forma então de eliminarmos fungos, bactérias então indesejados. Mas dificilmente vai conseguir eliminar 100%, tá? Isso é importante a gente estar frisando. Então, se a gente pensar que cogumelos que são fungos e o sol ele possui a UVC, quer dizer que produzir um cogumelo à luz do sol, como se fosse produzir qualquer outra planta pegando o sol o dia inteiro, ela não vai se dar bem. Então, o que a gente recomenda quando for utilizar iluminação do sol é que seja uma luz indireta, não uma luz direta. Luz direta é quando a luz do sol ela bate diretamente no cogumelo, e uma luz indireta é quando por exemplo, vocês abrem a janela do quarto, a janela da cozinha e vem somente aquela claridade para dentro. E isso não tem problema nenhum para a produção de cogumelos. Agora, uma luz direta tem, certo? Então, tudo bem. Falando sobre iluminação artificial agora. Eu quero falar que eu vou estar utilizando agora artigos somente na fase então da produção, na fase de frutificação, e que para os estudos que eu considerei colocar aqui, que eu não trouxe todos eles, obviamente, porque passariam de 30 artigos, mas peguei alguns deles
que vão fazer muito mais sentido, tá? Que já dá para chegar a conclusões, porque eu já li muito mais que isso, mas para vocês perceberem então as diferentes comparações existentes na literatura científica, principalmente então algumas atuais, algumas muito boas, também até um pouco mais antigas, mas que não deixam de ser boas, mas e também com base nisso, assim, em pesquisas que com base nisso dá para chegar então a bons resultados. E também trouxe um até um pouco diferente para a gente ver, para a gente pensar então quais são os outros problemas que muitas vezes não estão embutidos nos artigos científicos, que são pouco comentados, mas que a gente deve considerar tudo isso. Lembrando que eu coloquei os artigos aqui embaixo na descrição do vídeo, então tem quem quiser baixá-los, quem quiser ler, interpretá-los também, fiquem bem à vontade. Eu não adicionei nenhum estudo com pulso de luz, porque pulso de luz seria apenas que fica por um tempo muito limitado, muito baixo para a produção, porque são artigos aí mais voltados muito mais à parte laboratorial e na prática, quando você fala em produção de cogumelos, isso não é feito, é bem problemático ficar fazendo isso. Então eu somente coloquei condições reais de produção de cogumelos, então que foram pesquisadas. Para iniciar tudo isso, eu gostaria de estar falando sobre um artigo publicado no Japão, um artigo muito bem aplicado, que seria sobre a variedade Ripsizygus marmorius, que seria o shimeji verdadeiro. Aqui no Brasil até que não tem tanto desse, mas vale a pena mostrar então alguns resultados bem interessantes sobre esse estudo. Que eles compararam a produção de Ripsizygus marmorius, então seria esse shimeji, sobre condições de na iluminação da luz azul, verde, amarelo, vermelho e na escuridão total. O que eles conseguiram perceber com isso? Eles perceberam que quando os blocos de cogumelos então, eles eram colocados na escuridão total, eles não produziam absolutamente nada, ou seja, eles não frutificavam. Era feita a abertura nos blocos e eles paravam por aí, não saía mais disso. Quando que colocava na luz vermelha, as estipes elas ficaram muito alongadas. Então, o que seria estipe? A estipe, eu vou estar usando em vários momentos, a estipe é o caule do cogumelo, digamos assim. Então, eles ficam bem alongados quando foram expostos à iluminação vermelha. E o chapéu, o píleo, né, eles chamam de píleo, o píleo ele não se desenvolve muito bem. Então, quer dizer que eles vão ficar alongados e com um chapéu muito pequenininho. Na iluminação verde e amarela, eles se desenvolveram ainda menos. E eles, já na iluminação azul, foram onde eles conseguiram ter um chapéu mais desenvolvido, então o píleo se desenvolveu bastante, ele não ficou muito alongado, então a estipe ficou um pouco mais encurtada, fazendo com que o cogumelo ele fique muito mais bonito, fica muito mais belo para venda, e além de ter também uma massa muito mais pesada. Então, nesse caso, para esse tipo de variedade, parece que a iluminação azul acaba sobrepondo todos esses tipos de iluminação. Já para a questão de lux, eles perceberam que logo após a abertura, então, para o surgimento dos primórdios seriam os pequenos cogumelos, então quando eles começam a vir, parece que a exposição a apenas um lux, ou seja, uma iluminação muito fraquinha, mas uma pequena luz, que é bem diferente da escuridão, já faz com que eles venham em maior abundância do que uma iluminação de 30 lux. Então, menor quantidade de lux nesse período acaba sendo muito benéfico, sendo que depois disso, aumentar para 120 lux acaba sendo melhor do que 30 lux. Ou seja, no primeiro momento, colocar uma pequena quantidade de luz, logo após a abertura, vai fazer com que venha muito mais cogumelos e depois disso, então, intensificar a iluminação neles, vai fazer com que os cogumelos eles tenham uma maior produção. Em um artigo publicado recentemente por pesquisadores chineses, eles compararam então a produção de cogumelos em iluminação artificial nas luzes azul, vermelho, far red, que seria uma luz entre vermelho e infravermelho, e sunlight e também a luz branca. O que eles perceberam na produção de E-ring é que a produção, enquanto que nesse caso não eram blocos, eram potes, a produção de E-ring em potes expostos à luz sunlight, far red e vermelha eram maiores, então uma média de cerca de 300 gramas na produção total, enquanto que os cogumelos, os potes de E-ring expostos na iluminação azul e branca, eles tinham em média um peso de 270 gramas. Então quer dizer que comparando esses tipos de iluminação, produzir
produzir os E-rings sobre a iluminação de vermelho, a luz vermelha, a luz far red e a luz sunlight, que seria uma luz que simula a luz solar, ela acaba sendo cerca de 10% maior na produção do que comparado à iluminação branca e azul. Então, se muitas pessoas falam que não faz diferença a iluminação, é 10% de diferença de aumento quando a gente pensa somente na questão de iluminação. As diferenças que podem ser encontradas é que realmente a luz vermelha ela aumenta a estipe do E-ring e reduz um pouco o pílio do cogumelo, enquanto que a luz azul ela reduz o tamanho da estipe e aumenta o tamanho do pílio. Porém, em massa total, que pode ser comercializada, o E-ring ele acaba se sobrepondo, sendo muito maior, então quando expostos à iluminação vermelha, far red e sunlight. A questão é que vale muito mais a pena, visto que não teve diferença nenhuma dessas três, produzir sobre a luz vermelha. Isso porque a far red e a sunlight têm um gasto energético para iluminação muito maior do que esse tipo de lâmpada. Então, por isso que produzir o E-ring, de acordo com os estudos, de acordo com essa pesquisa, produzir o E-ring sobre iluminação vermelha acaba sendo superior à iluminação branca ou azul. Tratando sobre a iluminação da produção de E-ring, teve uma outra pesquisa liderada por outro grupo de pesquisadores chineses que publicaram na Genomics, uma revista de alto fator de impacto, em torno de 6, eles conseguiram perceber que quando que o cogumelo E-ring era produzido sobre a iluminação vermelha, realmente a estipe ficava muito mais alongada e o pílio muito menor. Então, eles ficavam muito mais alongados com o chapéu menor. Enquanto que quando que eles eram produzidos na luz azul, os cogumelos ficavam muito mais truncados. É como se eles ficassem a estipe menor e o chapéu muito maior. A questão é que no valor de produção total, enquanto que davam uma eficiência biológica de 62% para a luz vermelha, a luz azul tinha apenas 52%. Em peso médio, a diferença se deu entre 200 e 281 gramas para o cogumelo produzido na luz vermelha contra 236 gramas produzido na luz azul. Então, ali uma diferença percentualmente ainda muito maior do que o artigo que nós falamos anteriormente. Então, percebam como que tem realmente uma grande diferença quando a gente faz a mudança na iluminação. Sobre a produção de shimeji, então o nosso Pleurotus ostreatus, que é aquele shimeji que a gente encontra aqui para comprar, que é mais comercializado, mais produzido aqui no Brasil. Então, uma pesquisa de Wong e colaboradores de 2022, eles compararam a produção do shimeji sobre a iluminação azul, vermelha e escuridão total. O que eles perceberam aqui? Realmente, o cogumelo exposto na luz vermelha também para o shimeji, eles ficaram um pouco mais alongados, e o pílio também se desenvolveu menos, ou seja, um chapéu muito menor. Eles, inclusive, por mais que não tenha sido significativa nesse caso, teve uma redução de 22% no tamanho do chapéu. Agora, talvez por questão amostral, mas teve uma redução muito grande. O que leva, então, o que eles conseguiram perceber, como que eles fizeram uma avaliação genética, um acompanhamento genético sobre esses cogumelos expostos a diferentes luzes, eles conseguiram encontrar uma redução na expressão genética do gene relacionada ao metabolismo do pílio quando é exposto à luz vermelha. Então, o chapéu não se desenvolve realmente, ele pode ser explicado isso, o chapéu do cogumelo não se desenvolve muito bem à luz vermelha, porque o metabolismo responsável, então o metabolismo que ocorre no chapéu do cogumelo, ele acaba sendo menor quando que exposto à luz vermelha. Diferentemente do que foi encontrado na luz azul. Na luz azul teve um grande desenvolvimento da estipe, então o caule se desenvolveu até mais, mas também acompanhou, o chapéu do cogumelo também acompanhou. Então não ficou um cogumelo estranho, diria eu, assim, de muito alongado e que talvez perca até na parte da venda acaba sendo até prejudicial por causa da qualidade, da parte visível do que a gente consegue encontrar. Na parte quando eles foram expostos já na escuridão, então na ausência de luz, então eles ficaram também alongados, porém deram uma massa, um peso muito menor do que quando expostos à luz vermelha. Então quer dizer que se a gente fosse fazer um comparativo, então quer dizer que a luz vermelha é melhor do que a ausência de luz e a luz azul acaba sendo melhor do que todas as demais. Então por isso que produzir shimeji na luz azul acaba sendo melhor, de acordo com essa pesquisa. Em outro trabalho que analisou então a produção do shimeji sobre condições de
de luz azul, luz vermelha, luz amarela, luz verde, eles chegaram a conclusões muito parecidas. Eles conseguiram perceber que a produção era muito maior, muito melhor, né? Não adianta só ser maior, mas também melhor, quando expostos à luz azul. Depois, a luz amarela, a luz verde, então vinha logo depois a luz azul, mas não teve nenhuma diferença entre eles. E a luz vermelha acabou sendo a pior de todos eles. Então, parece que realmente, de acordo com esse estudo também, a produção na luz azul acaba sendo melhor tanto para o desenvolvimento de uma estipe melhor, ou seja, até mais grossa, né, maior, mais pesada, mais robusta, e também do pilho mais desenvolvido. Diferente dos demais, que acabam desenvolvendo talvez mais a estipe, menos o chapéu, então por isso acabou sendo melhor a produção sobre a luz azul. Agora eu trago aqui um artigo que eu nem deveria estar considerando, por uma questão de problemas que ele possui, mas que vai ajudar a levantar algumas questões no final de tudo isso. Tá? Que foi um estudo produzido em Bangladesh, que eles compararam então cogumelos produzidos sobre luz e sobre escuridão, né, na ausência da luz. E eles perceberam que quando produzido no escuro, total escuro, os cogumelos pesaram mais do que quando tinha luz. A questão é que, se a gente for ler realmente o artigo, a gente vai ver que são produções minúsculas, então compararam o shimeji lá de 18 gramas, então olha só, uma coisa é comparar um cogumelo de 18 gramas, às vezes um cogumelo de 500 gramas, 300 gramas, mas apenas um cogumelo de 18 gramas com outro cogumelo de 15 gramas. Então uma diferença, acho que são 15 ou talvez 12 gramas, enfim, mas uma diferença minúscula, né, porque não são dados suficientes. E aí quando a gente vai lá ver a estatística, eles simplesmente colocaram apenas o software que foi utilizado. Então tá, o que isso vai... olha quanta confusão que esse artigo acaba trazendo para nós. Porém, a gente consegue extrair muita coisa boa disso tudo, porque vai ajudar a gente ter muitas críticas em relação a como a gente deve proceder no dia a dia. Então eu vou estar falando agora sobre quais as conclusões que se tem de tudo isso e o que a gente deve fazer pensando nesse tipo de resultados que a gente tem encontrado. Pois bem, o que a gente consegue encontrar com tudo isso? A gente consegue perceber que quando os cogumelos, principalmente a eringue e o shimeji, quando expostos à luz azul, o desenvolvimento do chapéu ele é maior. E isso acontece com todos eles. Segundo, para a produção de eringue, a luz vermelha acaba sendo melhor para a produção total, em peso. Mesmo ele tendo um menor desenvolvimento do pilho, do chapéu, o eringue ele vai pesar muito mais quando ele é exposto à luz vermelha. Para o shimeji, a luz acaba sendo até mais favorável na produção para produzir mais e ter uma qualidade melhor também dos cogumelos. E iluminação é melhor do que escuridão. Então isso a gente conseguiu perceber com esses artigos, mas outros também que eu li, né? Não quis colocar todos aqui, senão ia ficar meio pesado, mas basicamente é isso que a gente consegue encontrar. E o que faltou de tudo isso? Faltam muitos estudos que fazem comparação com a luz branca. Então lembrando que a luz branca ela é um somatório da RGB, né? Então Red, Green, Blue, então somatório dessas três cores que dão origem às demais, então o somatório delas acaba sendo a luz branca. Então não tem muitos estudos. Quando tem, são apenas um ou outro estudo que tem, parece que a luz azul acaba sendo melhor, mas ainda assim tem muito poucos estudos. Depois disso ainda nós conseguimos encontrar uma baixa quantidade de amostras, ou seja, às vezes somente 10, um ou outro artigo ainda tem isso, mas às vezes são apenas, comparando digamos assim, 10 blocos contra 10 blocos. Muitas vezes essa pesquisa deveria ser realizada em duplicata, triplicata, ou seja, replicar esse estudo várias vezes, nas mesmas condições, para se ter certeza que não foi uma questão de substrato, não foi uma questão de posição, muitas vezes até da organização, que pode às vezes ter uma ventilação diferenciada, uma iluminação maior ou menor, enfim, fazer isso em duplicata e triplicata acaba dando mais garantia, mais fidelidade aos resultados, e nem todos eles conseguiram fazer isso. Então isso é uma coisa que dá muito poder então para os resultados que a pessoa pode encontrar na publicação. E por fim, por isso que eu até trouxe o artigo lá de Bangladesh, é que, lembra que eu falei que tem locais aí que teve esse estudo que produziu mais no escuro do que sobre a luz? Então perceba uma coisa, felizmente ou infelizmente, nós temos muitas
muitas cepas, muitas linhagens, acabam até, o certo seria comentar cepas, mas para um mesmo tipo de cogumelo existem muitas cepas, muitas alterações genéticas, digamos assim, que fazem com que pode ser que um shimeji encontrado aqui, ele produza muito bem sobre a luz azul. Outro, pode ser que ele se desenvolva muito bem em luz vermelha. Talvez até isso até não ocorra tão fortemente dessa forma. Mas pode ser realmente que alguns tipos de cogumelos eles não sejam tão sensíveis à luz quanto outros. Por exemplo, até mostrei aqui na Rhipsizygus marmoreus, por exemplo, que é muito mais sensível do que o shimeji. Sobre a ausência de luz, ele simplesmente não desenvolveu. Outros cogumelos se desenvolvem muito bem também na escuridão. Então é comum, às vezes, até na parte da incubação, simplesmente vir um cogumelo, um shimeji ser produzido. Então, quer mostrar que ele não vai necessitar de luz para começar a produção. Talvez ele vai produzir um cogumelo muito menor do que poderia sob efeito da luz, mas pode se desenvolver. Agora, pode ser que existem até alguns artigos que mostram isso, que algumas variedades elas não são tão sensíveis à luz. E às vezes pode ser que na produção ela seja muito parecida. Então, o que eu recomendo é que a gente entre sempre em contato com o fornecedor de sementes que a gente tem, ou se não tiver, às vezes nem eles infelizmente possuem esse conhecimento, pode acontecer isso também, porque é tanta cepa, tantas linhagens, que o melhor a se fazer sempre é aplicar essas próprias pesquisas nós mesmos na nossa produção. E a gente pode já começar com que a gente já tem pelo menos uma base, que é produção na luz azul, principalmente para shimeji, e para eringa a gente pode fazer um comparativo entre luz vermelha e luz azul. Mas parece que a luz vermelha realmente é muito melhor. Então isso tem as vantagens e desvantagens, né? Principalmente o crescimento do pilho, mas a gente consegue perceber que isso acaba sendo uns melhores resultados. Mesmo assim, vale sempre a pena a gente fazer algumas pesquisas, algumas variações, para a gente ter certeza de que aquilo está acontecendo para a nossa espécie, para o que a gente está produzindo também. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre iluminação. Se tiverem mais dúvidas, podem comentar aqui. Estarei sempre disposto a estar ajudando. Um forte abraço, fica com Deus, valeu!